amores, uma linda e abençoada tarde para cada um de vocês. Se você estiver vendo em outro horário, um bom dia, uma boa noite para você. Tudo de melhor e mais extraordinário nesse momento. Desejo que essa live, que essa aula seja uma grande chave de transformação na sua vida e na sua realidade. O assunto que eu vou trazer hoje é um assunto que ele já me foi muito pedido. Muitas pessoas me fazem muitas perguntas sobre essa temática. Eu estava devendo essa live para vocês, então eu consegui me organizar agora e vamos conversar desse assunto, que é tomar pai e mãe, né? Ai, meu Deus! E hoje nós também vamos falar sobre criança interior. A criança interior, ela pode estar ferida ou não, e eu vou te dar indicadores para você saber se a sua criança em particular está ferida ou não, tá bom? Para quem não me conhece, para quem está acessando o canal, tendo acesso a mim pela primeira vez, eu me chamo Patrícia Infante, eu sou terapeuta vibracional. Trabalho com diversas técnicas e práticas integrativas e complementares com o objetivo de transformar a realidade das pessoas. Eu acredito que quem tem dor tem pressa, então fui me especializando em técnicas e práticas que possam proporcionar resultados de forma instantânea para a sua realidade. Gosto disso, né? Então vamos lá. O que significa tomar pai e mãe? A energia do pai e da mãe, ele tá aqui. É um assunto que vai dando até um negócio aqui, né? Se você estiver se sentindo assim, respira, solta e vai percebendo, tá? Tomar pai e mãe significa internalizar a energia do pai, internalizar a energia da mãe. Colocar para dentro de nós essa energia. O que acontece? Nossa constituição é 50% pai e 50% mãe. Cada uma dessas frequências energéticas da nossa constituição representa uma parte do nosso ser. Portanto, quando nós negamos, quando nós viramos as costas, quando nós não conseguimos internalizar essa energia, nós passamos a ter problemas na nossa vida adulta. Por quê? Porque faltou algo, porque nós não aceitamos ter internalizado aquilo que é nosso de direito. Muitas pessoas passam a vida inteira condenando, julgando, menosprezando, dizendo que o pai e a mãe deveria ter sido outro. Ah, eu deveria ter tido outro pai, eu deveria ter tido outra mãe. Quando você traz esse movimento, a única coisa que você precisa entender é que se você fosse filho de outro pai e de outra mãe, ou se fosse outro pai e outra mãe, também seria outro filho, portanto você não estaria aqui. A sua constituição só foi possível por conta desse pai e dessa mãe que disseram sim para a sua vida, que disseram sim para você. E foi assim que a sua vida chegou até aqui. Percebem esse movimento? Tomar pai e mãe significa internalizar para dentro de nós, para o nosso coração, essa aceitação da nossa origem. Eu aceito esse pai, eu aceito essa mãe, e eu aceito que eu tenha sido constituído deles, eu aceito a minha origem, eu aceito que este pai e essa mãe são certos para mim, porque foram eles que disseram sim para a minha vida. Quando nós estamos em um processo que nossa mente ainda está na fase e na faixa infantil, não importa a idade que você tenha, costumeiramente nós nos tornamos o quê? Pessoas muito reativas. Quando nós vamos internalizar pai e mãe, não há esse movimento de luta, de conflito, de esforço, de briga, de desespero. Internalizar pai e mãe é como se fosse assim, ó,
pai e a mãe, a energia está do lado de fora. E eu tomei a água, coloquei para dentro do meu corpo. Então, quando eu digo eu tomo a minha mãe, eu tomo meu pai, eu estou colocando para dentro do meu ser a energia deles. Eu estou aceitando eles sem reserva. Eu estou agradecendo o ato deles terem dito sim para minha vida. Nós podemos internalizar no nosso coração as virtudes, as partes boas, devolver aquilo que não serve para nós, aquilo que é negativo, aquilo que foi destrutivo, aquilo que não nos faz bem. Nós podemos devolver essas energias para os nossos pais, percebem? Então, esse movimento de tomar aquilo que nos cabe, de tomar aquilo que nos faz bem. E tomar pai e mãe, muitas pessoas fazem muitas confusões porque acreditam que precisa ter o ato da convivência, que precisa conviver com essa mãe, que precisa conviver com esse pai. E o que eu tenho para te dizer hoje é que nós não somos obrigados a conviver com ninguém que retira a nossa paz. Dentro do processo de fazer algo bom com a minha vida, quando eu escolho fazer algo bom com a minha vida, um dos meus processos é escolher pessoas, companhias, situações, trabalhos, experiências que eu possa estar alegre, feliz e que me mantenham dentro da minha paz de espírito. Nós não somos obrigados a conviver com ninguém que tire a nossa paz, que nos leve para um momento de desordem, de descontrole. Então, tomar pai e mãe, colocar essa energia para dentro de nós, não significa conviver, não significa ter uma relação de pessoalidade, de convivência, de eu frequento a sua casa, você a minha. O trabalho, quando ele é genuíno da tomada de pai e mãe, e ele é verdadeiro, e você consegue aceitar aquele pai, aceitar aquela mãe sem reservas, internalizar para dentro do seu ser. Olha, eu tomo a energia da minha mãe, tomei, integrei, internalizei para dentro do meu ser. Você pode repetir comigo: mãe, você é a mãe certa para mim. Muito obrigada por ter dito sim à minha vida. Eu tomo o meu pai. Eu tomo o meu pai sem reservas. Eu internalizo a energia do meu pai para dentro do meu ser. Pai, você é o pai certo para mim. Obrigada por ter dito sim para minha vida. Quando você faz isso de uma forma real e verdadeira, quando você consegue fazer isso genuinamente, com todo o seu ser, aceitando a totalidade dessa energia que constituiu a sua vida, você vai perceber que você passa a se sentir completo novamente, que você passa a se sentir inteiro. E com isso você consegue ir para a vida e ter êxito na sua vida. Quando nós negamos, quando nós julgamos, quando nós condenamos, o que acontece conosco? Nós reproduzimos na nossa realidade tudo aquilo que a gente condena, que a gente julga, que a gente não aceita, tudo aquilo que a gente não olha, nós reproduzimos na nossa realidade, percebe? Então, dentro desse espaço, é muito importante que a gente possa fazer o quê? Ter um lugar aonde há uma completude em nós. E essa completude, ela é iniciada do lado de dentro. Essa completude, ela é internalizada em nós. A questão é que muitas pessoas confundem muitas coisas. Confundem aceitação com estar ali concordando. Olha que diferença, aceitar e concordar é uma coisa totalmente diferente. Amor e migalhas é uma coisa totalmente diferente.
Abundância e falta são coisas totalmente diferentes. Então, nós precisamos compreender que o fato de internalizar sem reservas, o que é não ter reservas, sem julgar, sem criticar, sem condenar, aceitar aquela energia, aquela mãe como ela é, dar o direito daquela mãe ser quem ela quer ser, né? Muitas pessoas não dão o direito do outro ser quem ele quer ser, não dão o direito de ser quem ele deseja ser. Existe uma energia que está ali por trás, aonde a gente ainda quer que o outro seja diferente, ainda há uma expectativa, uma projeção, uma fantasia de qual era o papel da mãe ideal, qual é o papel do pai ideal, como deveria ter sido a sua vida, o que eles deveriam ter dado para você ou não. Então, sobre tudo isso, é muito importante que você, como criança, não podia fazer nada, mas agora você, como adulto, pode ser a pessoa que aquela criança precisava. Você pode dar tudo a si mesmo, e você só consegue dar tudo a si mesmo, ir para a vida, ter sucesso, ter êxito, quando há uma aceitação, quando você aceita tudo tal como foi, sem querer mudar, sem colocar, e se fosse diferente? Se tivesse que ter sido diferente, teria sido, mas dentro daquele exato momento do que se apresentou, não pôde ser diferente, foi daquela forma. Então, tomar pai e mãe significa internalizar a energia que vem deles, aceitar a minha origem, aceitar que eles disseram sim para a minha vida, eu só estou aqui por conta do sim deles. E esse movimento dessa internalização não me obriga a conviver com eles, caso seja uma relação tóxica. Por quê? Dentro desse processo, nós precisamos trabalhar para o nosso bem maior também. Quando você começa a estar com pessoas que são desequilibradas, que têm diversos problemas, que não querem olhar para suas questões, que não fazem absolutamente nada para mudar a sua realidade, estão sempre reclamando, resmungando, então você precisa analisar, isso te faz bem, sim ou não? Isso é uma questão tóxica, sim ou não? A partir desse movimento, quando você escolhe estar em lugares com pessoas que roubam a sua paz de espírito, você pode estar se emaranhando, entrando em conflitos, em confusões que nunca foram suas. Mas conviver com essas pessoas ainda assim é uma escolha sua. Agora, internalizar, ter essa questão muito bem resolvida no seu coração pode mudar completamente a sua vida. Acertar, eu falo assim, né? Aceitar que o outro tenha o direito de viver a vida que quer, para muitas pessoas é um desafio muito grande. Nós estamos num lugar que, se não for do nosso jeito, tá errado. Se não é como eu faço, tá errado. E se cada um tiver o seu próprio jeito certo? Percebe esse movimento? Ah, mas a minha mãe não é uma boa mãe. Dá o direito de ser quem ela deseja ser. Dá o direito dela ter a vida que ela queira ter. Porque as escolhas dela terão colheitas para ela. Nós não podemos mudar nenhuma pessoa no universo, apenas a nós mesmos. Portanto, eu mudo, eu faço a minha parte, eu internalizo essa energia da vida, eu internalizo dentro de mim a gratidão por essa frequência deste pai e dessa mãe ter dito sim para a minha vida. E com isso eu consigo olhar com bons olhos e seguir para o meu destino, constituir a minha vida, constituir a minha família, baseada no que funciona para mim. Percebe esse movimento? E aí, como foi ouvir isso?
Como foi acessar essa energia e ter acesso a essas informações? Muitas pessoas falam assim: mas o que é tomar? Tomar é internalizar a força, é internalizar essa energia sem julgar que ela é boa ou má, que ela é certa ou errado, que é uma referência boa, ruim. Não é nada disso, é você internalizar essa energia sem significado, sem julgamentos, internalizar a sua mãe, internalizar o seu pai. E quando você consegue internalizá-los sem esse julgamento, sem definições e sem significados, você começa a sentir que o seu sistema está sendo preenchido. E aí começa a sentir uma sensação boa dentro de si, que é uma sensação de aceitação e principalmente uma sensação leve de completude, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa questão do pai e mãe, coloca aqui embaixo que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Mesmo que você esteja assistindo a live gravada, não há nenhum problema. Pode colocar sua perguntinha que depois eu respondo, tá bom? Agora, eu quero trazer para vocês quais são os problemas mais comuns de você ter uma criança ferida internamente. Primeiro, vamos explicar o que é uma criança interior. Todos nós temos uma criança interior, que é o quê? As memórias inconscientes da nossa faixa etária infantil. Tá bom? Se essa criança ela estiver ferida e machucada, possivelmente ela está no controle da sua vida. Isso significa e representa que quem está tomando as decisões na sua vida é uma criança machucada. Uma criança machucada, ela é reativa, ela é vingativa, ela se defende, ela ergue muros porque ela precisa se defender o tempo todo. Uma criança ferida e machucada, ela não sabe lidar com dinheiro, ela não sabe lidar com relacionamentos. Então, é por isso que muitas vezes a sua vida está em uma grande desordem, porque ela está sendo comandada, direcionada, decidida através da sua criança interior, suas memórias inconscientes machucadas, feridas, através da dor. Olhar para esse movimento é muito importante, porque quando nós conseguimos curar, a nossa criança ferida, nós conseguimos tomar as rédeas da nossa vida, entrar na mentalidade adulta e sábia. Nós conseguimos nos portar como adultos. E um adulto é capaz de dar tudo o que ele precisa. Ele não fica parado, paralisado, aguardando que alguém dê para ele o que ele ainda está esperando daquela mãe, daquele pai. Alguém precisa suprir as necessidades dele, precisa suprir as dores dele, percebe? Então, é muito importante que a gente olhe para essa questão, tá? Então, agora que eu já expliquei o que é uma criança interior, agora eu vou explicar para vocês quais são os problemas mais comuns causados se você tiver uma criança ferida dentro de você. Uma pessoa que tem uma criança ferida e machucada internamente, costumeiramente ela tem relacionamentos tóxicos, abusivos, relações frias e distantes, ausência de relacionamentos, ela tem uma necessidade grandiosa de buscar aprovação, reconhecimento ou amor externo. Ela tem uma necessidade muito grande de agradar, de ser vista, de que deem atenção para ela. Dificuldade de se posicionar, não sabe dizer não, não consegue colocar limite nas pessoas. Tem uma síndrome do salvador, que é quando o indivíduo busca pessoas com problemas e quer salvá-las, seja aconselhando, seja fazendo pelo outro o que ele deveria fazer, mas não faz, seja pagando para resolver problemas das outras pessoas. Pode levar a relacionamentos, sejam amizades ou relacionamentos amorosos,
com pessoas que têm sérios problemas com o uso de drogas, vícios, problemas financeiros, doenças físicas ou emocionais, como depressão, sente pena das pessoas, não confia na capacidade dos outros superar as próprias adversidades e, por isso, tenta resolver seus problemas. Se torna alvo fácil de pessoas exploradores, acomodadas e vitimistas. Oi, Lu, agora que eu vi. Oi, Lu, oi, Cá, sejam muito bem-vindas. O tema de hoje é tomar pai e mãe e criança interior e ferida. Agora eu estou explicando quais são as causas comuns de ter uma criança ferida do lado de dentro, uma criança machucada. Também tem dificuldade de receber, tendência a criar relacionamentos onde você se doa muito e recebe praticamente nada, dificuldade de se doar. Peraí que eu vou facilitar aqui, peraí. Dificuldade de se doar é o padrão extremo oposto do item anterior. A pessoa quer apenas sugar, acha que o mundo e as pessoas lhe devem. Pode se tornar uma pessoa egoísta, abusiva e exploradora, tem dificuldade de reconhecer e satisfazer suas próprias necessidades, colocando-se sempre por último, sente desconforto em receber, seja afeto, proteção, conforto, cuidado, amor, elogios, dificuldade de prover a si mesmo e ter uma independência financeira. Em algum momento tem dependência dos pais ou mantém essa dependência, dificuldade de formar a própria família, isolamento social, dificuldade de fazer amizades profundas e duradouras, timidez ou comportamento extremo oposto com alta necessidade de aparecer, de ser visto, de ser o centro das atenções, falta de confiança no próprio discernimento para julgar e analisar as situações. É aquela pessoa que ela acredita que ela nunca sabe o que é melhor, ela não acredita no próprio tato dela, no próprio discernimento, então ela sempre vai buscar do lado de fora um aconselhamento, uma informação, porque os outros sabem mais do que ela, então podem tomar decisões por ela. Dificuldade para tomar decisões, medo excessivo de se arriscar, tendência de se manter em situações de sofrimento e não tomar providência para sair. Por exemplo, estou num emprego ruim, um relacionamento falido, tenho amizades tóxicas, não busco o melhor para mim, tendência exagerada de evitar conflitos. O que isso significa e representa? Que é aquela pessoa que fala assim, a pessoa pode humilhar ela, destruir ela, o que for, ela fala assim, ai, vou deixar para lá, ai, não quero criar conflito, ai, não quero problema, e isso vai virando o quê? Questões imensas depois, assuntos super mal resolvidos, que tem uma tendência a ir para extremos grandiosos, porque você foi evitando os conflitos, tá bom? Ciúmes, comportamento controlador, culpa os outros pelos seus próprios problemas e pela forma como se sente, culpa os pais, culpa as pessoas e suas atitudes, culpa o mundo, a sociedade, a falta de sorte. Tem dificuldade de entender que faz escolhas ruins, que cria e atrai para si sofrimento desnecessário, tem dificuldade de assumir para si mesma a responsabilidade pela mudança da sua vida. Então são pessoas que ficam terceirizando as responsabilidades sobre a mudança, sobre os atos. Eu quero muito tal coisa, podia ganhar, podia alguém me dar, podia alguém resolver. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, pessoa muito sensível que facilmente se magoa. A maior parte dos nossos padrões emocionais, eles são formados mais ou menos até os nossos 7 anos de idade. Tá. Então, quais são as principais feridas emocionais na infância? Rejeição e abandono. A rejeição e o abandono, quando você se sente rejeitado ou abandonado na sua infância, isso pode ser pela mãe, pode ser pelo pai,
E caso você não tenha sido criado pela mãe e pelo seu pai biológico, são pelos seus tutores, pelas pessoas que criaram você, tá bom? Então, quando você tem uma sensação de que foi rejeitada e abandonada até os 7 anos, que é um parâmetro assim onde a criança registra tudo como verdade absoluta, você tem uma tendência a dizer a si mesmo que não é bom o suficiente, que não é amado, não merece afeto e conforto, tem algo de errado comigo, preciso de reconhecimento, amor e aprovação externa, tem uma tendência até a ausência física ou emocional dos pais, crianças que passam cotidianamente longas horas longe do pai ou da mãe, então ela guarda para ela, por exemplo, a mãe foi trabalhar, deixou ela na escola e vai buscar ela 12 horas depois, por exemplo, né? Fica ali no período integral. Muitas vezes essa criança se sente abandonada. Ela não entende que a mãe dela precisa trabalhar ou coisas do tipo, tá? Então, essas crianças fazem o quê? O pai que abandona a família ou a mãe que abandona a família. Crianças que não são criadas pelos pais. Pai ou mãe muito críticos que só apontam defeitos e compara a criança negativamente com outras pessoas. Crianças que foram negligenciadas nos cuidados básicos como alimentação, rejeição, higiene, saúde. Crianças que convivem com pais com problemas de vícios, de drogas e álcool. Crianças que conviveram com pais com sérios problemas emocionais como depressão, problema de transtorno bipolar ou qualquer outro transtorno mental. Pai ou mãe muito cobrador e exigente. Pai e mãe que nunca reconhece nem elogia nada. Eventos onde a criança apanhou e levou gritos. Crianças que sofreram abuso físico, emocional ou sexual, violência doméstica. Crianças que tiveram como responsabilidade cuidar de outras crianças. Crianças que perdem pai e mãe muito cedo. Bullying, humilhação. Crianças que não foram protegidas de violência. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês são resultados da criança ter se sentido abandonada e rejeitada até os 7 anos de idade. E aí o que vai acontecer na sua vida adulta? Essa criança que está ferida, a partir dessas memórias dentro de você está machucada, ela começa a governar a sua vida. Até que você olhe para isso e consiga curar esses movimentos, libertando essa criança para que ela seja apenas uma memória infantil e não uma memória de dor, machucada, berrando, gritando e pedindo por socorro, pedindo para ser vista, tá? A terceira dor mais profunda ali que torna a nossa criança ferida é a traição. A traição, ela é um processo muito complicado para nós crianças, no sentido de, eu falo nós crianças porque eu tinha essa dor, a minha criança interior estava ferida e machucada e essa era uma das piores dores que eu tinha, a traição, é quando os adultos prometem algo para a criança e não cumpre. Às vezes eles nem têm intenção de cumprir, eles falam porque eles querem que a criança tome banho, faça uma tarefa, resolva alguma coisa, mas eles nem têm a intenção de cumprir. E com isso a criança registra nela que ela foi traída pelas pessoas que ela mais amava. Então é o pai ou uma mãe que promete uma viagem, promete dar alguma coisa, fazer alguma coisa pela criança, mas não cumpre. E isso gera uma dor absurda na criança. E ela se sente o quê? Traída. E quando uma criança se sente traída, ela cresce e ela se torna uma pessoa insegura, um adulto inseguro, uma pessoa que tem dificuldade de confiar nos outros, de se entregar para os relacionamentos, para os processos. A outra dor muito grande é a injustiça, quando a criança é acusada de algo que ela não faz. A injustiça, ela é um passo assim muito tenebroso para as crianças, porque às vezes ela apanha porque o outro fez, tudo é culpa dela, porque às vezes ela é a mais velha, ou porque ela é aquela que fica calada, que não fala, que não resmunga. Então as crianças elas sofrem muitas injustiças quando pequenas,
Por exemplo, quando a criança sofre um abuso sexual e ninguém acredita que ela está falando a verdade, ela se sente injustiçada e ela vai carregar isso para a vida adulta dela, reforçando que ela é uma rejeitada. Então, o que vai acontecer? Quando ela se torna uma adulta, ela vai ter muita dificuldade em lidar com algumas responsabilidades, porque ela vai estar sempre nesse espaço onde ela está sendo injustiçada. E ao querer provar que ela está certa, ela vai estar reforçando a crença de que ela não tem valor, de que ela não é boa o suficiente, de que ela é uma rejeitada, de que ninguém acredita nela. Olha, uma pessoa que ela acredita que ela não tem valor o suficiente, como que é a vida adulta dessa pessoa? Ela tem problemas de autoestima, reconhecer o seu próprio valor, quem ela é. Percebem esse movimento? Vai me falando aí se faz sentido para vocês. A criança interior, se ela estiver ferida e machucada, com sentimento de culpa, qual vai ser a consequência na vida dela? Abandono, rejeição e injustiça. Essa criança, quando ela se sente culpada, ela vai ter tanto uma tendência na fase adulta de agradar os outros que ela não tem voz. Ela nunca sabe o que ela quer, quando ela quer, por que ela quer, o que funciona, o que não funciona para a vida dela. Porque o objetivo inconsciente dela é agradar o outro para ela ser vista, para ela poder ser amada, para ela não ser rejeitada, e com isso ela anula o seu próprio ser. Então, uma criança ferida que está no elemento da culpa é uma pessoa adulta que se auto-sabota o tempo todo, ela se auto-pune o tempo todo, e ela faz isso com ela mesma, e ela tem uma tendência de projetar essa culpa nos outros, entrando na energia do vitimismo, que são as pessoas que fazem mal para ela porque tudo dá errado. Só que quando essa criança interior ela é curada, ela deixa de ser ferida e machucada, essa mesma pessoa que estava culpada, cheia de vitimização, que culpa os outros por tudo, ela passa a perceber que ela é responsável pela própria vida dela, pela própria mudança, que ela pode mudar a realidade dela, que ela pode dar a ela o que ela não recebeu antes, percebem? Uma criança também que está ferida, machucada interiormente na culpa, ela pune a si mesma, ela não se permite ser feliz, ela não tem relacionamentos saudáveis e felizes, ela não se permite crescer financeiramente, ela cria dores e sofrimentos desnecessários, ela não se permite relaxar, ela não se permite se divertir. Então, ela está sempre naquele lugar de que ela precisa se punir de alguma forma, de algum jeito. Percebem como todas essas memórias que a gente carrega, elas acabam tendo fortes impactos e grandes consequências na nossa realidade? Então, dentro dos nossos processos individuais, quando nós somos adultos, as consequências as coisas estão dando errado, as coisas não estão fluindo, eu guardo dinheiro, mas eu até ganho dinheiro, mas ele não fica comigo, eu não consigo guardar. Então, todos esses movimentos, eles estão muito relacionados. Tomar pai e mãe, aceitá-los como são sem reservas, sem querer mudar, sem querer que eles fossem diferentes, sem querer que eles agissem de uma outra forma, sem querer que hoje eles deem a vocês tudo que nós não recebemos quando nós éramos crianças. E aí, o nosso olhar como adultos, nós podemos mudar a nossa realidade. E eu acredito que um bom passo para nós iniciarmos é indo lá na nossa criança ferida. A nossa criança ferida, que está muito machucada e repleta de dores, nós como adultos, quando nós vamos liberando, soltando essas energias, desapegando, nos desprendendo dessas memórias, desses movimentos, nós vamos constituindo o quê? Uma mentalidade adulta e sábia. Quando nós ainda estamos com a nossa criança interior ferida e machucada, é ela que controla a nossa vida. Por isso que tantas coisas dão errado
e a gente nem consegue perceber a origem, porque uma criança não sabe lidar com dinheiro, uma criança não sabe lidar com responsabilidade, uma criança não sabe constituir família. Então, quanto mais nós trabalhamos essas questões da criança ferida, mais nós vamos nos libertando, mais nós vamos soltando todos esses processos para que a gente possa ser livre na vida adulta, estar em uma mentalidade madura, saudável, poder crescer e evoluir. Uma criança, como ela não sabe lidar, ela entra o quê? Em desespero, ela fica frustrada, ela se sente cada vez mais culpada. Quando eu comecei a trabalhar com criança interior ferida, eu montei uma sessão específica. E essa sessão ela tem o objetivo de trabalhar exatamente esses 5 pilares que são os que causam mais dor na criança ferida, que é a culpa, a traição, a injustiça, o abandono e a rejeição. Quando nós estamos com esses assuntos mal resolvidos e essas energias totalmente aprisionadas em nós, nós não conseguimos ser os adultos com a potência que está pronta para nós. Essa sessão, ela é muito grandiosa e ela realmente é muito transformadora para trabalhar a criança ferida, porque todos nós, eu, Patrícia, não acredito que tenha uma pessoa no planeta Terra que não precise dessa sessão, porque nós somos adultos, nós somos humanos, nós somos falhos e nós não temos como atender todas as expectativas, as exigências. Nossos pais, eles não dão o que eles querem, eles dão o que eles conseguem, o que eles podem, eles vão até onde eles conseguem ir. Só que na visibilidade do filho, muitas vezes não é o suficiente. Não é o necessário, percebe? Então, somente quando nós nos tornamos adultos, que nós podemos olhar para tudo isso e dar para nós mesmos o que nós desejamos, sem você passar uma vida inteira esperando uma retratação, esperando que aquele adulto, a sua mãe, te peça desculpa, esperando que o seu pai te peça desculpas, esperando que aquela pessoa que te abandonou, que te rejeitou, que te traiu. Oiê, tudo bem, Ana? Linda, abençoada tarde, saudade de você. Um beijo. Então, sem esperar que aquela pessoa que te traiu, que foi injusta com você, que te deixou repleto de culpa, de vergonha, de arrependimento, de abandono e rejeição. Enquanto você aguarda a retratação dessas pessoas, você fica paralisada na idade da sua dor. O porquê que a criança interior ferida, ela acaba criando muitos problemas na nossa vida adulta? Porque ele é um ser reativo. Então, quando alguém te machuca na fase adulta, você está se comportando na faixa vibracional daquela idade. Então, imagina que você foi injustiçada, que você foi traída, que seus pais prometeram coisas para você quando você tinha 7 anos de idade e não cumpriram. Hoje, se alguém faz isso com você, você se comporta com a idade de 7 anos com a dor daquela criança. Você não se comporta com bom senso, com discernimento, com a sabedoria que um adulto agiria diante da situação. Então, muitas pessoas com 28 anos foram feridas com 10, você está discutindo com uma criança de 10 anos, com a faixa vibracional da dor dela, e não com a idade atual que ela tem, não com o estilo de vida, com a consciência que ela tem hoje. Essa criança, quando ela está no comando, é muito claro nos processos de conflito, porque você vê um adulto brigando com uma criança, claramente fica nítido que aquele adulto ele se rebaixa para a idade daquela criança e briga de igual para igual. Ele não se lembra que aqui é um adulto e uma criança. Percebem esse movimento? Às vezes isso também é com adolescentes, né? A mãe e o filho tá ali brigando, batendo boca como se fossem 2 adolescentes, sendo que ela é adulta. Mas por que ela não consegue ser adulta naquela cena, naquele conflito, naquela história?
porque existe uma criança interior dela que está ferida, que está machucada, que nunca foi olhada, que nunca foi acolhida. Então esses sentimentos estão dominando as nossas ações, dominando o nosso julgamento e fazendo com que a gente tenha muitos conflitos, muitas desordens e muita bagunça desnecessária na nossa realidade. Então, quando nós conseguimos trabalhar essas energias, soltar, desapegar, nós vamos ficando cada vez mais leves. E aí, meus amores, me contem aí, faz sentido para vocês? Como foi ouvir tudo isso até agora? Alguma dúvida? Deixa eu ver se eu não esqueci de passar nada para vocês. E uma outra informação que eu queria dizer para vocês é assim: quando nós, muitas pessoas às vezes falam assim para mim: ai, Paty, minha vida estava indo, do nada eu quebrei a perna, do nada eu quebrei o braço, do nada aconteceu um acidente. Quando nós não nos posicionamos na nossa vida, acontecem acidentes para que a gente possa se posicionar. Quando eu falo pode acontecer, é porque cada caso é um caso, mas é só para a gente entender que talvez aquele acidente veio nos mostrar que nós precisamos tomar atitudes, decisões, mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, e quando nós não fazemos por nós, o universo vem e encontra uma forma de nos paralisar para refletir sobre aquela questão. Percebem? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu não esqueci de nada. Então, eu vou deixar algumas reflexões aqui para vocês. Quais são os sofrimentos que mais se repetem na sua vida amorosa, financeira e social? Faça esse exercício. Que tipos de sentimentos são gerados quando essas situações se repetem dentro de você? Essa forma de se sentir lembra o que da sua infância? Como é o seu diálogo mental consigo mesmo e como ele faz você se sentir? Você se trata bem ou sua voz interior é crítica, julgadora, te cobra o tempo todo? Essa forma de se tratar lembra a forma como você era tratado por alguém? Quem pode ter contribuído para o teor dessas vozes na sua mente? Quais são os eventos que você viveu na infância que podem ter contribuído para esse sofrimento atual que você tanto deseja curar? Ao obter essas informações, você começa a ter clareza da origem dessas questões que estão sendo reproduzidas na fase adulta. Quando nós estamos vivenciando esses problemas na nossa fase adulta, nós precisamos compreender se isso foi algo que foi elaborado agora ou se é apenas uma repetição de padrão. Se vocês tiverem interesse, eu tenho um protocolo muito exclusivo e muito específico para trabalhar a criança interior ferida e machucada, onde eu trabalho todos esses pilares para a gente poder desbloquear essas energias e começar a ter fluxo na nossa realidade. Eu utilizo uma técnica chamada EFT. O EFT, da forma que eu utilizo nessa prática da criança interior ferida, não tem nada a ver com aqueles protocolos que vocês já viram até aqui no meu Instagram, que eram sessões curtinhas. Ali é um protocolo muito específico, onde nós vamos trabalhar a liberação completa de abandono, rejeição, traição, injustiça, culpa, vergonha, arrependimento. Nessa sessão, o objetivo é libertar todas essas memórias do seu ser para que o adulto possa tomar as rédeas e você possa se comportar como um adulto sábio, que tem controle sobre a sua vida, sobre a sua realidade, certo? E aí, meus amores, alguma dúvida, alguma questão, algum ponto específico? Fez sentido para vocês? Como que é isso? O óculos puxa todos meus cabelos, gente. E aí, me contem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo, mesmo a live sendo gravada, que eu respondo para vocês, tá bom?
mandar os peixinhos. Então, meus amores, o assunto que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer toda essa temática para que a gente possa juntos ir mudando a nossa realidade e também tornando esse planeta um planeta melhor para se viver e estar. Beijo enorme no coração de vocês e até a próxima.